Hallo, hallo, ihr Lieben! Então, hoje a gente tem aula de alemão aqui com Lebensmittel beschreiben. A gente vai ter aula de Wortschatz, ou seja, vocabulário, e a gente vai falar sobre Lebensmittel beschreiben. Lebensmittel são alimentos, né? Leben é vida e Mittel é meio. Meios de vida são o quê? São alimentos. E beschreiben, descrever. Então, a gente vai aprender adjetivos para descrever alimentos. Que tal? Muito legal, né? Vamos lá, vamos começar com a palavra süß. Preste bem atenção na pronúncia. O S tem som de Z, o U com trema tem som de U, boca de U falando I. Então fica süß. Esse S certo aí, essa letrinha, tem som de dois S, essa última letrinha aí. Por isso fica süß. Süß, que significa doce. Numa frase a gente pode dizer, por exemplo, der Kuchen ist sehr süß. Der Kuchen, ou seja, o bolo, ist é sehr süß, muito doce. O que mais que a gente tem? A gente tem o azedo, né? Azedo eu vou dizer sauer. Sauer. Então, S-A-U vai ter som de zau e o E-R no final tem som de um azinho. Sauer, sauer, sauer. Isso é sempre o som do E-R no final. Posso dizer, die Kirschen sind sauer. Die Kirschen, as cerejas. Sind, são. Sauer, azedas. As cerejas são azedas. O que mais que nós temos? A gente tem salzig. Salzig. Eu vou falar o S-A-L, sal. Eu tenho que colocar a ponta da língua no céu da boca, sal. O Z vai ter som de TS. TS, TS. E o G no final tem som de ish. É um assopradozinho, igual do ish, se você já sabe fazer o ish. Então fica salzig. Salzig é o salgado. Eu posso dizer, por exemplo, die Suppe schmeckt salzig. Die Suppe schmeckt salzig significa a sopa, schmeckt, está com gosto, tá? Schmecken é ter o gosto, e salzig é salgado. Então a sopa tem o gosto de salgado. Significa a sopa está salgada, né? Em português eu não falo a sopa está com gosto de salgado. Mas só para você entender, eu poderia ter usado ist, die Suppe ist salzig, mas eu também posso usar o verbo schmecken, que significa ter o sabor de, tá? O que mais? Vamos lá. É picante, né? Quando tá apimentada, eu vou dizer scharf, scharf. Esse SCH eu vou falar como um X. Scharf, picante. Então eu posso dizer indisches Essen ist oft scharf. Indisches Essen. Essen é comida. E indisch, indiana. Então, indisches Essen, comida indiana, ist é oft, frequentemente, muitas vezes, scharf, picante. Então, comida indiana é muitas vezes apimentada, picante. Temos também amargo. Amargo eu vou dizer bitter. Percebe que o ER no final tem som de A, bitter. Posso dizer... O que é amargo, gente? De Grapefruit, em bom alemão, né? De Grapefruit ist bitter, né? A toranja é amarga. Grapefruit, uma frutinha aí bem americana, né? Grapefruit. Ist bitter, é amarga. O que mais que a gente tem? Quente, né? Quente também a gente pode usar para comida. Eu posso falar heiß, por quê? H tem som de H, né? O EI tem som de I, high. E o S, etc. No final tem som de dois S. Heiß. Então eu digo, Vorsicht, das Essen ist heiß. Vorsicht é cuidado, atenção. É quando eu quero chamar a atenção de alguém. Vorsicht, cuidado. Das Essen, a comida, ist heiß, está quente. Além disso, eu posso dizer kalt, que é o contrário de heiß, né? Frio, gelado. Posso dizer Entschuldigung, meine Suppe ist kalt. Então, Entschuldigung com licença. O que é isso com licença? Eu tô chamando a atenção de alguém. O garçom tá passando, eu digo Entschuldigung, dá licença. Meine Suppe, minha sopa, está kalt, fria, né? Gelada. Depois eu também tenho frisch, que é fresco, né? A gente pode usar, por exemplo, para falar de fruta, né? Eu posso dizer das Obst ist frisch, que significa a fruta está fresca. Uma coisa interessante é que esse das Obst é singular, significa a fruta, mas geralmente a gente usa ele em alemão para falar da fruta que está ali, no sentido de todas as frutas que estão ali, no plural. Por isso que a gente pode traduzir essa frase, por mais estranha que seja, como as frutas são frescas, porque dá a ideia aqui de que quando eu falo das Obst, eu não estou falando de uma fruta específica, mas eu estou falando do coletivo ali. Por exemplo, do supermercado, eu falo das Obst ist frisch, estou falando de uma
fruta específica. Eu tô falando as frutas do supermercado estão frescas. A gente pode falar também maduro, né? Maduro eu vou chamar de reif. Reif. Por que reif, né? O R ele tem que vibrar. Cuidado para não fazer reif. Aí estaria errado. O R do alemão, a diferença entre o R e o H é a vibração. Veja lá o quente. O quente eu falo Reis. Eu não vibrei, eu só soltei ar, ó. Ha. Que parece com o nosso R, por exemplo, de rato, Rafael, Ricardo, Roma, né? Esse H. E o R, ele vai ter que vibrar. Você vai ter que fazer ou Ra ou Ra. Ambos estão corretos. Pode vibrar na ponta da língua ou lá no final da boca. Mas tem que vibrar. Então tem que ficar Reif. Reif. E aí tem som de ai, né? Então, reif, maduro. Posso dizer, sind die Erdbeeren schon reif? São ou estão die Erdbeeren, né? Os morangos. Essa palavra aí é morangos. Schon, já, e reif, maduro, ou maduros. Uma vez que o verbo está no início da frase, eu sei que é uma pergunta, né? Sind die Erdbeeren significa, estão os morangos já maduros? Mas é porque em alemão, toda vez que eu vou fazer uma pergunta, eu coloco o verbo na primeira posição. Então, os morangos já são maduros, ou já estão maduros, né? E, por último, eu vou ter a palavra cru, que a gente também usa bastante para falar de alimentos, né? Que a gente diz em alemão roh. De novo, eu tenho um H, então vou vibrar roh. E esse, ó, mentira, gente, um R. Falei certo e falei a letra errada. Eu tenho um R no início que eu vou ter que vibrar, então roh. E o H no final, ele tá só alongando esse O. O H, quando ele tá no final da sílaba, ele não tem som. Ele serve para alongar a vogal anterior. Alongar e fechar. Então, ao invés de falar O, eu falo O. Ou seja, a vogal é longa e é O, com a boquinha mais fechada. Então, por isso que fica O. O significa cru. Posso dizer, grüne Bohnen darf man nicht roh essen. Grüne Bohnen, Bohnen são os feijões, ou no caso aqui, como é grüne Bohnen, são feijões verdes, né? Grüne é verde, ou seja, a gente chama de feijão verde Weizen em alemão. Então, Weigens, darf é ter a permissão, e man é se. Então, não se tem a permissão, só que ali eu tenho nicht, depois dando a negação. Então, Weigens não se tem a permissão, ou seja, não se deve, não se pode. E o outro verbo tá lá no final, que é o essen, que é comer. Em alemão a gente tem essa questão, que é o fato de, quando eu tenho dois verbos na minha frase, o segundo verbo tá sempre lá no final, antes do ponto, né? Essen significa comer. Então, não se pode comer vagem ou crua. Sacou? Então, essa foi a aula de hoje, com todos aí, alguns adjetivos super interessantes relacionados à comida. A gente ainda aproveitou para fazer um pouquinho de pronúncia. Espero que você tenha gostado da aula de hoje e bis morgen. Até amanhã. Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever, dar um like e ativar o sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos. E além disso, não se esquece de conferir o Clube de Alemão. Ele é a solução perfeita para você que quer melhorar suas habilidades com a língua e alcançar a fluência. Até o próximo vídeo. Tschüss!